dar início, né, a uma jornada de vídeos aí que representam o que eu escrevi no meu blog. Então aqui a primeira coisa que eu vou fazer para vocês é fazer uma rápida apresentação sobre mim, e logo após iremos discutir, né, relativo ao vídeo, né, do blog de hoje, que é sobre a utilização de clusters utilizando o algoritmo K-means. Após isso, então, vai haver também uma execução prática, né, da codificação feita em Python, e eu vou demonstrar os resultados atingidos, e depois também vou mostrar para vocês como pegar esses códigos que já estão prontos, estão disponíveis no GitHub, e caso queiram discutir sobre o assunto que foi abordado no blog de hoje, então eu vou deixar disponível um link que foi criado no LinkedIn, e aí nós podemos trocar, né, experiências e opiniões e sugestões, críticas, avaliações, etc, né? Então, na verdade, o endereço do meu blog, vocês podem deixar salvo aí, seria braindataanalyticswordpress.com. Então, qual é o objetivo desse blog? Colocar posts para, inicialmente, a minha ideia é para pessoas que estejam iniciando na área de Data Science. Então, o meu objetivo é ajudar essas pessoas a ter um conhecimento inicial e, após isso, tentar entrar no mercado de trabalho na área de Data Science. Então, gostaria que vocês... eu vou deixar esse endereço, né, lá no canal do YouTube, também para quem quiser, por exemplo, tá repassando para outras pessoas também. Então, começando, né, o nosso roteiro, eu vou falar um pouquinho de mim. Então, meu nome é Marcelo Bianchi, como eu já havia dito. Eu sou Data Scientist, minha formação é em Engenharia de Computação, com mestrado na área de Visão Computacional, Reconhecimento de Imagens de Faces Humanas, e também vou falar da minha última experiência. No caso, eu morei e trabalhei em Londres, né, durante 2 anos, e acabei retornando ao país, né? Então tive essa experiência internacional trabalhando como Data Scientist e retornei ao país morando em São Paulo. Tive essa ideia de criar o blog e de estar proporcionando aí um conhecimento inicial para as pessoas que querem entrar na área de Data Science. E aí, então, esse vídeo é justamente baseado no blog, né, que foi feito, que no caso de hoje aí, nós temos aí, se você for em blog, nós temos os diversos blogs que eu já publiquei aqui. No caso do assunto do vídeo de hoje, nós iremos abordar clustering utilizando o algoritmo K-means, tá? Só para demonstrar para vocês, né? Então, esse aqui é o canal do YouTube, é o Brain Analytics Data Solutions, né? Onde vocês vão poder encontrar todos os vídeos que estão relacionados a esse blog que eu estou fazendo. Bom, então, sem mais delongas agora, vamos direto ao assunto. Então, eu vou explicar a parte teórica e necessária para o entendimento desse algoritmo, né? E logo após, nós iremos fazer a parte prática do K-means, utilizando Python, tá? Então, o que acontece? A primeira coisa a ser entendida aqui é a definição do que a gente tem como um cluster, né? Ou seja, aqui nesse meu post tem alguma teoria matemática, mas eu vou deixar referências também para caso alguém queira se aprofundar na parte matemática, que, diga-se de passagem, é bem extensa. Mas aqui eu vou explicar um pouco mais a parte prática, porque eu acho que é mais interessante
que a gente já tem uma abordagem um pouco mais, claro, um pouco de teoria, mas já partindo do pressuposto que a gente já vai entrar na parte prática já brevemente. Então a definição de cluster, na verdade você tem um conjunto de dados, né, no qual a palavra-chave aí seria agrupar. Então eu tenho uns elementos, não é, que por alguma função matemática ou por alguma função, por exemplo, que a gente pode chamar de similaridade, esses dados possam ser agrupados, né? E alguém pode estar pensando, mas por que então que eu gostaria de fazer um agrupamento de dados, né? Qual o objetivo disso? O objetivo é que podemos realizar análises, né? Uma vez que a gente tem uma massa de dados em que a gente possa aplicar um algoritmo, que o algoritmo sem interferência humana alguma, né, possa classificar, né, e agrupar esses dados de acordo com algum critério definido, seria muito interessante, né, para o negócio, porque eu posso aplicar, por exemplo, regras de negócios diferentes para agrupamento de produtos. Falando do lado business, né, eu também posso agrupar dados que sejam relativos a clientes, que é o exemplo que eu vou fornecer no vídeo de hoje. Então, por exemplo, eu tenho lá 5 categorias de clientes diferentes. Então, se eu sei que eu tenho categorias de clientes diferentes, é muito interessante que eu aplique, por exemplo, regras políticas diferentes para cada categoria, visando maximizar minhas vendas, por exemplo, para eles. Então, essa é o objetivo do agrupamento, né? Assim, levando para o lado do business, né? Claro que a gente pode também citar aplicações científicas também, mas não é o caso desse blog, né? O blog ele é voltado à parte mais business, né? Então, como item 2, a gente já vai entrar agora no que é o algoritmo K-means, né? Como vocês podem ver aqui no meu blog, o K-means, na verdade, ele trabalha com o conceito de centroides, né? Então, por exemplo, você tem lá os dados que eles estão dispostos no eixo X e Y. E aí, o que esse algoritmo ele vai fazer, né? Ele vai fornecer uma classificação de informações de acordo com os próprios dados, né? Essa classificação será baseada na análise e comparações entre os valores numéricos desses dados, né? Então, o K-means ele vai automaticamente fornecer uma classificação sem a necessidade de supervisão humana. Ou seja, em outras palavras, né? O K-means ele é considerado um algoritmo de machine learning não supervisionado. Então a gente tem aí um exemplo, no caso a gente vai ver uma planilha, não é, com os dados de um shopping center, não é? E nós vamos realizar nessa planilha a execução, né, desse algoritmo. E como que ele funciona? Ele gera classes, né? E ele gera classes e vai agrupando essas classes de acordo com os centroides, né? Que é o que a gente vai ver um pouco aqui embaixo, que eu vou detalhar o funcionamento. Então o que acontece? O algoritmo faz uma comparação entre cada valor dessa linha, né, que eu tenho dessa planilha, por meio de uma função de distância. Nesse caso, a mais comum utilizada é a distância euclidiana, né? Então é feito o cálculo das distâncias, né, e o algoritmo calcula os centroides para cada uma dessas classes. O que é o centroide? É um ponto central daquele grupo, né? Então imagina um grupo, então você tem um ponto central. Nesse ponto central ele é chamado de centroide, que é um ponto no qual os outros pontos vão ser medidas as distâncias, né? Que esse ponto vai ser o ponto origem, e aí você tem os outros pontos que são os pontos destinos, e aí nós vamos ter uma medida de distância euclidiana acontecendo aí. Explicando mais detalhadamente o funcionamento do K-means, step by step agora, né? Então a gente tem aqui, step 1, né? Escolha um número de K-clusters. Mais para frente eu vou detalhar essa problemática, porque
se você escolheu, a única intervenção humana que existe é antes da execução do algoritmo, ou seja, você fornece o número de classes, né? Só que é muito difícil de fazer isso sem um método, né? Porque se você jogar classes muito abaixo do que os dados possam variar, ou seja, você vai interferir num resultado que poderia ser ótimo. Se você jogar uma quantidade de grupos ou de classes muito acima daquilo que os dados estão lhe dizendo, você também vai ter um problema. Então, existe sim uma maneira de fazer com que um método que chama método Elbow, no caso, o método do cotovelo em português, que eu vou explicar detalhadamente um pouco mais para frente, que vai te dar um número exato de clusters, né? Para aquele dataset que você esteja planejando. Step 2, você vai selecionar de forma randômica os pontos, né? Na verdade, o algoritmo vai selecionar de forma randômica os pontos, os centroides, né? Step 3, ele vai selecionar cada ponto ao centroide mais próximo, né? Ou seja, ele vai calcular a distância, né, euclidiana e vai ver quem está mais próximo daquele ponto inicial, que é o centroide, não é? E aí, com isso, ele vai agrupando, né, aquele novo ponto, aquele centroide que foi estipulado anteriormente. E aí, no caso, o Step 4 ele vai computar, né, e localizar um novo centroide, né, para cada um dos clusters, né? E assim ele vai, por exemplo, eu tenho 2 clusters, eu tenho 3 clusters, e assim ele vai trabalhando, né, e dividindo os dados, né? O Step 5 ele reassinala cada ponto a um novo centroide mais próximo, e aí, com isso, o que vai acontecer? Se houver se na verdade ele reassinalar um novo ponto, significa que ele vai tentar se ele vai fazer o Step 4 de novo. Então aqui tem um loop, né, entre o Step 4 e 5. Então ele vai executar, ele vem no Step 5 e reexecuta o Step 4. Aí ele testa no 5 e reexecuta o 4. Até que esse processo todo entre o Step 4 e 5 ele esteja satisfeito numa condição de parada. Essa condição de parada vai ser quando ele realizar a divisão completa de todos os clusters, né? Então aqui a gente tem os exemplos visuais para estar explicando. Nesse caso aqui eu tenho, vocês podem ver que eu tenho o eixo X e Y, eu tenho meus dados espalhados aqui nesses pontos, e aí eu tenho 2 centroides iniciais aqui, no qual ele passa um traço inicialmente aqui, porque são feitos 2 clusters iniciais, né? E aí o que vai acontecer? Ele vai classificar, então tá, esses pontos azuis aqui pertencem a esse centroide, e esses pontos vermelhos pertencem a esse outro centroide vermelho aqui. Ok, vamos para o passo 4. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar e calcular um novo centroide. Se ele tiver a possibilidade do cálculo do novo centroide, então ele vai começar o processo novamente, não é? Da medida das distâncias euclidianas de cada ponto para cada grupo. Então ele vai estar realizando isso com tanto o agrupamento azul e o vermelho, como vocês podem notar aqui nesse gráfico. No próximo gráfico, vocês vão notar que já foi feito o agrupamento, né, dos azuis e dos vermelhos novamente. E existe pontos ainda em que, por exemplo, do outro grupo aqui, nós temos ainda pontos ainda que estão perto, né, esse ponto vermelho aqui está perto desse centroide azul aqui também, apesar deles estarem divididos já com essa linha imaginária aqui que a gente já viu nas imagens passadas. Aí ele faz o cálculo do novo centroide para cá, do novo centroide para cá novamente. E aí ele faz o reagrupamento, né, de acordo com a distância euclidiana dos elementos desse grupo aqui e desse grupo aqui. Nessa imagem vocês podem notar que à medida que ele passou o novo centroide para cá, né, o que aconteceu? Tem alguns dados aqui que são azuis, né? E aí essa linha aqui está passando nesse sentido aqui. Ou seja, quando é feito de novo a distância euclidiana e tal, vocês vão notar que ele vai novamente fazer o que? O centroide andar novamente, e automaticamente ele vai medir isso daqui. Novamente ele vai andar,
Só que lembra-se que aqueles dois pontos aqui, ó, eles eram azuis. Então, na medida que o centroide ele foi andando e ele foi tirando a distância, quer dizer, desse ponto aqui, ele está mais distante e ele está mais perto do vermelho, né? Então, ele considera que esses pontos agora, com essa nova posição de centroide, eles pertençam a esse centroide, a não mais esse centroide. Então, esses dois pontos aqui, eles ficaram no agrupamento vermelho. E aqui praticamente está quase finalizando, né? Ele faz de novo, né? Ele traça, né, a divisão dos dois grupos, e aí ele enxerga que ainda tem pontos ainda que são dúbios, né? Como vocês podem ver aqui, eram dois pontos vermelhos, um ponto ficou azul, outro ponto ficou vermelho ainda. E na amostragem final aqui, vocês vão ver que esse ponto aqui ele acabou ficando pro azul, né? Porque foi movido o centroide para cá. Então essa é a formação final dos dois grupos. Então temos os grupos vermelho e azul separados, né, por essa linha imaginária aqui, só para poder explicar graficamente para vocês. E aqui a gente tem esse centroide e esse centroide para cada um dos grupos, ok? Aqui é o produto que está pronto e finalizado. Então, como eu havia dito um pouco anteriormente, uma das questões que ficam em relação ao K-means é justamente você pegar e formar qual é o número de clusters inicial que eu devo fornecer ao algoritmo para ele começar a executar a divisão desses grupos, né? Como eu posso saber disso? Então, existe um método chamado método Elbon, né? Como escolher o número certo de clusters para o algoritmo K-means? Essa é a pergunta que fica, não é? Então, qual a definição disso? Um ponto de corte é uma heurística comum na otimização matemática para escolher um ponto em que retornos decrescentes não tenham mais custo adicional, né? Então, isso significa que se deve escolher o número de clusters, né? A ideia consiste em aumentar o número de cluster porque irá melhorar naturalmente o ajuste, né? Mas deixando claro que em algum momento do tempo isso será excessivo e a curva de Elbon vai demonstrar qual o momento do tempo que isso fica excessivo. Por exemplo, olha só, nessa imagem nós temos a formação dos dados com apenas um cluster, né? Com um centroide aqui em todos os pontos, né? Isso não é ideal também, né? Então, nós temos uma outra formação aqui, após na verdade são 3 clusters, né? Não 2 aqui. Na verdade, após o algoritmo de Elbon, apontando para o número de agrupamentos, seriam 3, né? Então, como que isso funciona, né? Se você olhar aqui, por exemplo, nesse gráfico, vocês vão notar que, por exemplo, aqui eu tenho, né, o número, né, de pontos aqui, e aqui eu tenho o meu número de clusters. Isso no meu dataset, tá? Então ele vem crescendo, ele vem decrescendo aqui, né? Ou ele vem crescendo, depende da direção que você olha. Mas quando ele forma aqui esse ponto aqui de inflexão aqui, que a gente chama de Elbon, né? Que aqui é o cotovelo mesmo. Então você deve parar aqui e deve olhar para qual o número de clusters que está aqui. Nesse caso aqui, especificamente desse dataset, vocês podem ver que é 3 que está aqui. Então o que acontece aqui? Você tem aqui cluster 1, cluster 2 e cluster 3, que é o ideal para que esse dataset ele seja aplicado, ok? Então, agora então, eu tenho uma codificação, né? Vocês vão poder acessar esse exemplo que eu vou citar aqui, e essa codificação, ela foi feita em Python, não é? Então eu vou demonstrar aqui para vocês onde é que vocês podem pegar. Aqui eu tenho meu GitHub, no meu GitHub, que é Marcelo Franceschi De Bianchi, eu tenho um repositório em Machine Learning, né? No qual seria Clustering, K-mean Clustering, e aqui eu tenho tanto o dataset, que é o Mal Customers, e eu tenho também a codificação Data Preprocessing, né? Do template, e também tenho K-means Python, né? Também tem R, mas o que a gente vai acabar utilizando é em Python mesmo, não é? Então,
vamos falar um pouco agora dessa parte de... Enquanto isso, o que vai acontecer? Eu vou chamar o ambiente Python para vocês verem desde o início. Então eu vou chamar um ambiente Python que na verdade se chama-se Anaconda Tree, que é na verdade um framework. E dentro desse framework eu também vou ter o Spider, que é a IDE que eu estou utilizando para fazer, na verdade, as minhas aplicações, né? E aí o que acontece aqui? Como exemplo, nós temos um dataset de um shopping center. Então, o que acontece? Você tem uma pontuação de certos gastos que os clientes fizeram, não é? E aí você tem informações sobre a renda, né? Então, o que fica evidente aqui pra gente seria assim, eu tenho o Customer ID, eu tenho o sexo do cliente, eu tenho a idade dele, eu tenho o quanto que ele ganha anualmente, né? E eu tenho aqui o Spending Score, que é Spending Score, ou seja, o quanto que esse cliente tem gastado, né, nesse mall, nesse shopping, né? Então, qual é o nosso desafio, né? Depois de coletar as informações do dataset do Shopping Center, precisamos então segmentar os clientes em diferentes grupos baseados em apenas duas métricas, ou seja, a renda anual e a pontuação de gastos que esse cliente tem, né? Então, nesse caso aqui, vocês vão poder notar que a interface que eu utilizei é o Spider, né? Então, abrindo aqui o Anaconda Framework, nós temos aqui esse Jupyter, também é muito bom, muito bem utilizado, mas às vezes eu também vou postar alguns vídeos com o Jupyter, mas nesse caso eu escolhi postar com o Spider, que eu gosto mais, ele é mais direto. O Jupyter ele é interessante para fazer explicações e anotações dos blocos de códigos para outras pessoas. Se você tem que explicar, por exemplo, para os seus gerentes ou para cliente, o Jupyter ele acaba sendo um pouco mais interessante nesse aspecto. Agora, se você quer ir direto ao ponto, o Spider, acredito que, pelo menos na minha opinião pessoal, eu prefiro, né? Então, falando enquanto abre aqui a aplicação, não é? Que nós temos que esperar um pouquinho o Spider estar abrindo. Eu vou mostrar para vocês qual que é esse aqui é o grupo do LinkedIn, é o Brain Analytics Data Solutions também. Aqui então, onde eu vou postar esses links também para os posts que eu faço no blog. E aqui a gente vai poder conversar, comentário, fazer um network dentro desse grupo do LinkedIn aqui. Acredito que vai ser interessante aí. E só deixando claro também, né, que eu tenho bastante experiência em termos acadêmicos, né? São muitos anos que eu fui professor universitário no período noturno nas faculdades aqui em São Paulo. Então, devido a esse background que eu tenho, né, de professor, eu também resolvi criar esse projeto de ensino à distância que veio bem a calhar justamente nesse período de pandemia, né, pessoal? Bom, continuando aqui então, nossa ferramenta aqui, o Spider, ele abriu. No caso, eu já tenho o código K-means Python aqui, né? Nesse caso aqui, o que acontece? Você tem que ver onde que você salvou esses códigos. Vocês vão pegar o código, no caso meu, né? Que está lá no meu GitHub, e aí vocês vão vir na parte de cluster, vão vir na parte de K-means, e aqui vocês vão estar selecionando nessa parte aqui da IDE, é uma parte onde vocês vão ter disponíveis quais são os arquivos que estão aqui. Vocês vão puxar esse K-means aqui, .python para cá, e aí você vai ter acesso ao código. Lembrando que tem que ficar bem claro aqui também que o nosso dataset tem que estar nessa mesma folder, né? Aqui, ó, mallcustomers.csv, que é o nosso dataset, que é onde ele vai pegar e fazer essas informações e fazer esses cálculos de clustering, tá?
Eu vou executar e vou explicar cada trecho de código aqui direto na IDE, e vocês vão poder notar também que no meu blog vai ter explicação também bloco por bloco. Então eu gosto de executar, por exemplo, parte por parte. Nesse caso aqui, a importação das libraries, né? Você tem um resultado aqui, se foi bem sucedido. Nesse caso eu estou importando a library NumPy, Matplotlib e Pandas, né? Ou seja, uma para fazer cálculo, outra para poder fazer acesso ao dataset, não é? E outra para poder ter, na verdade, acesso ao k-means, né? Porque nós não vamos codificar o k-means, nós só vamos usar ele, não é? Então, para importar o dataset, a gente vai utilizar esse código aqui, que é, na verdade, você cria uma variável dataset e você tem, na verdade, vindo desse pandas aqui, esse read CSV, e depois você pega as colunas que você quer, que é a coluna 3 e 4, pega os valores dessa coluna. Então vamos executar esse trecho aqui também, pessoal. Vocês podem notar que essa parte de splitting dataset into the training set and test set está comentado, porque não faz sentido você dividir em conjunto de treinamento e conjunto de teste o k-means. E também não faz sentido a gente usar feature scaling nesse algoritmo. Se vocês querem saber sobre feature scaling e querem saber sobre training set e test set, eu vou criar um vídeo específico para isso, porque no meu blog está lá Data Preprocessing Techniques, ou seja, eu vou explicar detalhadamente o que é feature scaling e o que é essa parte de training set e test set. Bom, continuando aqui então no código, nós temos o Album Method, que é justamente aquilo que eu comentei com vocês, ou seja, como que a gente vai responder a pergunta de quantos clusters para esse dataset eu vou ter em específico. Então eu vou executar esse código aqui em bloco, né, apertando F5, e aí a gente vai ter, por exemplo, se a gente for nessa opção de plots aqui, e clicar aqui, a gente vai ter o gráfico plotado do Album Method, que aí vocês podem ver que nesse caso aqui, entre 4 e 6, nós temos o 5 aqui, que é onde ele começa a fazer justamente o cotovelo, né? Ou seja, então a resposta aqui seriam 5 diferentes tipos de cluster, porque ele já analisou o nosso dataset, isso já facilitou a nossa vida, né? Continuando aqui então, vocês podem ver que eu tenho a parte do k-means, né, sendo executado aqui. Então foi criada uma variável k-means, então ele chamou, né, a function k-means, que vem, na verdade, que a gente importou as libraries em cima para poder ter acesso a isso. E aí você tem o número de clusters como 5, ele vai utilizar o algoritmo k-means++, não é? E aí ele vai começar com random state, que é um parâmetro inicial, tentar fazer um estado inicial randômico, né, de 42 pontos. Ou seja, após isso, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter essa parte de predileção aqui, ou seja, ele vai fazer uma análise preditiva, né, justamente com k-means.fitPredictX. Nesse caso aqui, ele está calculando os y, né, porque nós temos os clusters, né, que eles estão nos eixos x e y. Feito isso, foi muito simples, inclusive, só essa linha aí já foi suficiente. Agora a gente vai visualizar os resultados desse cluster criando, né, essas linhas aqui. Então aqui eu tenho, por exemplo, nesse caso, eu tenho a posição 00, né, e aí no y na posição 01, né, eu tenho a cor vermelha, né, para esse cluster. Ou seja, com mais na linha de baixo, eu vou ter também o cluster 2 na cor azul. Na linha de baixo, eu vou ter o cluster 3 na cor verde, o cluster 4 na cor ciano e o cluster 5 na cor magenta, né? E aí, automaticamente com o scatterplot aqui, nós vamos fazer com que ele plote esse gráfico para nós. Eu vou executar então esse trecho de código, vocês vão poder notar
está aqui. Então nós temos aqui essa parte de você pode salvar, tá? Inclusive isso daqui, caso você queira. Então de repente você quer salvar essa imagem e aí você quer ampliar e mostrar isso para o seu chefe, né? Você pode criar um PowerPoint, você pode criar, por exemplo, uma página web para estar mostrando os resultados do seu trabalho de Data Science. Então são diversas maneiras que você pode, por exemplo, você pode estar num SharePoint e aí criar uma página com visualização desses resultados aqui. Se a gente voltar lá pro meu blog, vocês vão notar que a explicação final, né, está aqui é a parte da codificação, onde eu explico o método Elborn, e aqui a gente tem a visualização final, no qual vocês podem ver o Spending Score como eixo Y, como eixo X nós temos o Annual Income, e aí nós temos a divisão dos clusters. Os amarelos são os centroides de cada cluster, e aí ele automaticamente classificou em 5 diferentes tipos de clusters, né? É lógico que aí cabe ao que? Ao negócio, né? Eu sempre digo que em Data Science é interessante você saber programar em Python, as libraries ou em R, ter a parte técnica bem definida, mas você também tem que ter, como é uma área multidisciplinar, você também tem que conhecer do negócio, ou pelo menos ter acesso a quem conheça do negócio. Porque nesse caso aqui nós temos a análise dos grupos do cliente. E isso o K-Means não vai fazer por você. Então você, junto com um analista de negócios, vão projetar o que cada um desses clusters significam, né? Porque se você tem um alto spending score aqui, e aí você tem uma baixa annual income, né? O que significa isso em termos de negócio? Se você tem o contrário, se você tem uma renda alta aqui, que é esse outro cluster aqui, né? Um annual income, uma renda alta, e você tem também um spending score alto, ou seja, é um outro tipo de cliente. Então aqui tem a explicação. O grupo 1 foi classificado, que são os vermelhos, os clientes têm uma alta renda, mas não gastam muito dinheiro, então foi chamado de grupo de clientes cuidadosos. O cluster 2, no azul escuro, os clientes têm uma renda média e têm média pontuação de gastos, ou seja, são chamados de clientes padrões. No grupo 3, que é a cor verde, eles têm alta renda e altos gastos, ou seja, nesse caso é interessante estudar qual tipo de produto que o shopping poderia oferecer a esses clientes. Então, a denominação foi dada como clientes do tipo alvo, não é? Esses são muito interessantes, né? Quem tem altos ganhos e altos gastos, né? Ou seja, é o target do pessoal que vai vender. E aqui nós temos o rosa, né? Que tem baixa renda e um alto gasto, né? Ou seja, são o grupo dos clientes descuidados. E o cluster 5, que é o amarelo, tem baixa renda e baixo gasto. Ou seja, são os clientes que a gente chamou de sensíveis. Bom, então aqui fica então a explicação, né, do K-Means. Então foi explicado a parte teórica e a parte prática. Aqui nesse blog vocês vão ter vocês já podem notar um botão aqui que vai te dar acesso ao canal do YouTube para você fazer um link entre o que está escrito no blog com o vídeo que foi gravado, não é? Para você pegar o código exemplo, tá no GitHub, tem também um botãozinho aqui já específico para isso. E quer discutir, falar sobre esse vídeo, ou ver outras oportunidades para quem está iniciando na área de Data Science, então LinkedIn Group, temos também um link aqui para vocês também através desse botão. Então é isso, né? Gostaria de agradecer a vocês pela atenção e fico por aqui nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né, do algoritmo K-Means e desse vídeo que eu fiz. Então espero que vocês se inscrevam no canal. Então aproveita para dar um like aí também, caso gostaram, né? E fica aí então para vocês esse conhecimento aí, tá, pessoal? Até a próxima então. Muito obrigado então.